Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENEC Turbo. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 1, que trata do RCPN. Exato, Registro Civil das Pessoas Naturais. Isso. Fundamentos, atribuições e gratuidade. A nossa missão aqui é desvendar esse que é conhecido como o cartório da cidadania, né? Com toda a justiça, aliás. Pois é. O objetivo é entender o porquê desse título, focando nos fundamentos, nas atribuições e, claro, naquela questão crucial da gratuidade. É um assunto denso. Muito denso. E cheio de detalhes que são prato cheio para bancas como a FGV. Exatamente onde eu queria chegar. Perfeito. E para a gente começar a desembalar isso, eu acho que a analogia que o professor Lessa traz no material é a chave de tudo. Qual seria? Ele faz uma distinção muito clara. Enquanto o registro de imóveis cuida do ter, ou seja, do patrimônio, o RCPN cuida do ser. Do ser. Gosto disso. É a especialidade que formaliza a nossa existência, sabe? Perante o Estado, perante a sociedade. Sem o registro, uma pessoa é, para todos os efeitos legais, praticamente invisível. E os atos são declaratórios, certo? A vida acontece antes. Exatamente. A vida e a morte acontecem no mundo real antes de irem para o papel. Mas, e esse é o grande mas, é o registro que dá a prova e permite que a gente exerça plenamente os direitos civis. Cuida do ser, isso dá uma dimensão quase filosófica ao trabalho do cartório. Ok, então vamos desvendar isso. Se o RCPN é o guardião do ser, quais são as ferramentas que ele usa? Quais são as atribuições centrais de acordo com a Lei de Registros Públicos? A Lei 6.015 de 73, que é, assim, a nossa bíblia nesse assunto, organiza tudo de uma forma muito lógica, acompanhando o ciclo da vida mesmo. Certo. As atribuições principais se materializam em livros específicos. Primeiro, o livro A, que é para os nascimentos. É o marco zero da vida civil. O começo de tudo. Isso. Depois vem o livro B, para os casamentos, que formaliza os laços familiares. E aqui já tem um ponto que nossas provas adoram. Já vem uma pegadinha. Com certeza. O casamento religioso com efeitos civis, que é uma figura bem específica, ele não entra no mesmo livro do casamento civil comum. Ah, é separado. Ele tem um livro próprio, o livro B auxiliar. A mesma lógica se aplica ao fim da vida. Os óbitos são registrados no livro C, mas e o natimorto? A criança que nasce sem vida. Também tem um tratamento especial, imagina. Exato, vai para o livro C auxiliar. Essa separação entre livros principais e auxiliares é um detalhe técnico, assim. Fundamental de saber. Entendi. Então temos A, B e C como a espinha dorsal, nascer, casar, morrer, e os livros auxiliares para situações especiais. Mas a vida tem mais nuances, né? O que mais entra nesses registros? Tem sim. Temos o livro D, que hoje é mais secundário, para o registro dos proclamas de casamento. Aqueles editais. Isso. E temos um importantíssimo livro E, que eu gosto de chamar de livro das transformações da vida civil. É um livro meio residual, sabe? Onde vai tudo que não se encaixa nos outros. Como que, por exemplo? Lá entram as emancipações, as interdições, as declarações de ausência. Atos que mudam a capacidade da pessoa de exercer seus direitos. Perfeito, é isso. E também a opção de nacionalidade e um tema super atual que é o registro da união estável. Certo. E aqui tem algum detalhe importante? Tem, e é outra pegadinha clássica da FGV. O registro da união estável no livro é facultativo. Ah, não é obrigatório. De jeito nenhum. A união estável existe e é válida sem o registro. O registro serve para dar publicidade e segurança jurídica para valer contra terceiros, entende? Entendi. Esses são os registros, os atos que criam uma nova página nos livros. Mas os registros não são estáticos. A vida muda. Como o cartório lida com as atualizações?
Um divórcio, por exemplo. Excelente ponto. É aí que entram outros dois atos fundamentais, as averbações e as anotações. Qual a diferença? A averbação é como se fosse uma edição no registro original. Ela altera o conteúdo. O divórcio é o exemplo clássico. Ele é averbado à margem do registro de casamento, modificando aquele estado civil. E a anotação? A anotação é mais como um hyperlink ou uma nota de rodapé, uma referência cruzada. Faz sentido. Quando alguém se casa, o cartório não altera o registro de nascimento, mas faz uma anotação lá informando sobre o casamento e onde encontrar o registro, no livro B. O mesmo com o óbito. É um sistema que conecta toda a biografia jurídica da pessoa. E a tecnologia ajuda nisso, imagino. Imensamente. Como o professor Lessa bem aponta, o provimento 149 de 2023 do CNJ já diz que a preferência é que todos esses livros sejam eletrônicos, o que facilita demais essa interconexão. Agora a gente chega num ponto que eu acho realmente interessante. Falamos de cidadania, de acesso a direitos, e isso nos leva direto para a gratuidade. É um direito fundamental, mas na prática como funciona? A gente ouve muito que cartório é caro, mas o RCPN tem essa missão social. Essa é a grande questão e entender a evolução disso é crucial. O ponto de partida é a Constituição de 88. O artigo 5º já previa a gratuidade, mas só para os reconhecidamente pobres. Era uma gratuidade condicionada, então. Isso. A grande virada, a revolução mesmo, veio com a Lei 9.534 de 1997. Ela universalizou uma parte desse direito. O que ela fez, exatamente? Ela estabeleceu que o registro de nascimento, o registro de óbito e a primeira certidão de cada um desses atos são gratuitos para todas as pessoas, sem exceção. Independente da condição financeira. Exatamente. Seja rico ou pobre. É a gratuidade universal. O Estado entendeu que a prova da existência e do seu fim é tão fundamental que não pode ter barreira econômica nenhuma. Ok, então o kit básico da cidadania, nascer e morrer. Com a primeira certidão é gratuito para todo mundo. Mas e o resto? Casar, pedir segunda via, averbar um divórcio. Aí a gente entra na segunda camada da gratuidade, a que chamamos de condicionada. A que já existia. Exato. Para todos esses outros atos, a regra original da Constituição continua valendo. São gratuitos para quem se declara reconhecidamente pobre. Então, uma pessoa sem condições pode se casar, averbar o divórcio, pedir quantas segundas vias precisar, sem custo. É um sistema de 2 níveis, sabe? Faz todo sentido do ponto de vista do cidadão. Mas agora, pensando do outro lado do balcão. O registrador. Ele exerce uma função pública, mas em caráter privado. Precisa pagar as contas. Sim, funcionários, aluguel, impostos. Como essa conta fecha se tantos atos são de graça? O Estado simplesmente impõe o prejuízo? Essa pergunta é fundamental e foi um problema sério por um tempo. A gratuidade é um dever do Estado, não um ônus do delegatário. A solução veio com a Lei 10.169 do ano 2000. E qual foi a solução? A criação dos fundos de compensação dos atos gratuitos, mais conhecidos como FRECivil. FRECivil. E como funciona? De onde vem o dinheiro? É um mecanismo bem engenhoso, de solidariedade entre as especialidades. Uma pequena porcentagem dos emolumentos arrecadados pelos outros cartórios. Notas, registro de imóveis. Isso, protesto, que geralmente são mais rentáveis. Essa porcentagem vai para esse fundo. E com esse dinheiro, o Estado ressarce os oficiais do Registro Civil pelos atos gratuitos que eles praticaram. Ah, entendi. É uma espécie de subsídio cruzado dentro do sistema. Perfeito! Garante o direito do cidadão sem levar os cartórios de RCPN à falência, especialmente os das cidades menores. Brilhante. Agora vamos para outro tema, que é um verdadeiro campo minado em prova de concurso. Competência. A regra geral é o local do fato, certo? Mas o material do professor Lessa deixa claro que no RCPN essa regra é cheia de exceções. Totalmente. A lei flexibiliza a competência o tempo todo, sempre para facilitar a vida do cidadão. No nascimento, por exemplo, o artigo 50 da lei traz uma competência alternativa.
Como assim alternativa? É uma escolha do declarante. O registro pode ser feito tanto no cartório do local do parto, onde fica a maternidade, ou no cartório da residência dos pais. Isso já é uma grande ajuda. Mas pera, aqui tem o que o professor Lessa chama de pulo do gato, né? Um alerta para a FGV sobre as maternidades. Exatamente. O mais intuitivo seria pensar que o padrão é registrar o bebê ali mesmo na maternidade, certo? Sim, seria o mais lógico. Pois é, mas a norma do CNJ inverte essa lógica para ser ainda mais prática. Nas unidades interligadas, que são postos de cartório dentro das maternidades, a regra padrão é que o registro seja feito no cartório da residência dos pais. Mesmo estando no hospital? Sim, via sistema eletrônico. A família já sai do hospital com o registro feito no cartório perto de casa. Para registrar no local do parto, aí sim o declarante precisa pedir expressamente e por escrito. Nossa, é uma inversão completa da lógica. É o tipo de detalhe que derruba candidato. Com certeza, é contraintuitivo, mas na prática beneficia a grande maioria das famílias. Fascinante! E para os outros eventos? Casamento e óbito, como funciona? Seguem a mesma linha de facilitar. Para o casamento, a habilitação ocorre no cartório de residência de apenas um dos noivos, a escolha deles. E se eles moram em cidades diferentes? Hoje, a publicação eletrônica dos proclamas já resolve. Acabou aquela burocracia de enviar papel de uma cidade para outra. E para o óbito, a lei também foi alterada para criar uma competência alternativa. Onde pode ser? Tanto no local do falecimento, quanto no local de residência do falecido. Isso ajuda demais a família enlutada e também combate o subregistro. Essa flexibilidade toda de poder registrar em cidades diferentes me faz pensar. Como a tecnologia resolveu a logística disso? É aí que entra a tal da CRC. É exatamente aí. A CFC, a Central de Informações do Registro Civil, é a espinha dorsal tecnológica que tornou tudo isso possível. Ela interliga todos os cartórios de RCPN do Brasil. E o que ela permite fazer na prática? A principal função para o cidadão é poder pedir certidões à distância. Você pode estar em Porto Alegre e precisar da sua certidão de nascimento de Manaus. E como funciona? Você vai ao cartório mais próximo da sua casa, em Porto Alegre, faz o pedido e eles, via CRC, solicitam o documento eletronicamente ao cartório de Manaus. O documento é gerado, assinado digitalmente, enviado e materializado em papel no cartório gaúcho. É o fim da necessidade de viajar para conseguir um documento. Totalmente. É uma revolução no acesso à documentação. Ok, a gente cobriu muita coisa, atribuições, livros, gratuidade, competência. Vamos sintetizar. Se tivéssemos que criar um kit de sobrevivência para a prova, com base no material do professor Lessa, quais seriam as regras de ouro? Perfeito, vamos lá. A primeira é a frase conceito. RCPN é o cartório da cidadania. Registra a existência, o estado e a dignidade. Isso fixa a essência. Certo. Segunda, regra de ouro da gratuidade. Nascimento e óbito com a primeira certidão são gratuitos para todos. Os demais atos são gratuitos só para os reconhecidamente pobres. E a compensação? Terceira regra de ouro. O oficial é ressarcido pelo FRE Civil, que é custeado pelas outras especialidades de cartório. Ótimo. Agora, as pegadinhas que mais caem. Duas são clássicas. Pegadinha FGV número 1. A competência do nascimento é alternativa, local do parto ou residência. E lembrar da inversão da regra nas maternidades. E a segunda? Pegadinha FGV número 2. O registro da união estável no livro E é facultativo. Ele não cria a união. Só dá publicidade, efeitos erga omnes. Válido perante todos. Exato. E para fechar, o conceito-chave dos documentos. DNV, Declaração de Nascido Vivo, é a base para o livro A. E a DO, Declaração de Óbito, é a base para o livro C. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Fica claro que o RCPN é muito mais que um arquivo de documentos. Sem a menor dúvida. A reflexão que o material do professor Lessa inspira é muito poderosa. O oficial de registro civil é, de fato, o guardião da existência. Ele é o biógrafo oficial de cada cidadão. O biógrafo oficial, gostei disso. Ele documenta o início da jornada no livro A,
os laços que a gente forma no livro B, e registra o fim da jornada no livro C. Nesse contexto, a gratuidade deixa de ser vista como um custo, sabe? Ela passa a ser a materialização do princípio da dignidade da pessoa humana. Garantindo que o primeiro passo da cidadania, que é existir para o Estado, não tenha preço. Exatamente. Isso me deixa com um pensamento final. Estamos vendo um movimento crescente de desjudicialização, né? Cada vez mais atos indo para os cartórios, como alteração de nome, divórcios. Com essa expansão, qual se torna um novo papel do oficial de RCPN? Ele estaria deixando de ser um mero registrador de fatos para se tornar um verdadeiro conselheiro da vida civil, um agente que auxilia ativamente o cidadão a construir sua biografia jurídica? Análise produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa, todos os direitos reservados.